Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o assunto de hoje é BGA. E como diz o título, vou mostrar para vocês a técnica raiz de se fazer BGA. Estou aqui com uma placa, acabei de retirar o processador dela. É um Acer Nitro 5, é um notebook gamer, um processador i5, 6 núcleos. Mas o foco aqui desse vídeo é a técnica que foi utilizada, né? Então, acabei de tirar aqui o processador. E a técnica raiz, o jeito raiz de se fazer BGA, pessoal, que eu já faço aí há aproximadamente 20 anos. Já prestei serviço para todas as assistências, a maioria delas aqui em Minas Gerais. Eu prestava serviço apenas para as assistências, não atendia, raramente atendia consumidor final, apenas realmente aqueles clientes mais fiéis, mas eu fazia aí bastante, fiz bastante mesmo, BGA aí, né, para as assistências, trabalhei em várias assistências, enfim. E os primeiros notebooks aí que começaram a apresentar esse tipo de defeito, né, na época era aí os Acer, coincidentemente, Acer Aspirion, né, série 3100, 3000, se não me engano, acho que era processador, poxa vida, acho que era Pentium 3, acho que era Pentium 3 ainda, né? E esse tipo de defeito apresentava aí nos PCH, né? Nos chip Ponte Norte, Ponte Sul também, né? Apresentava esse tipo de defeito, mas o Ponte Norte ele esquentava mais. Hoje em dia não tem mais as duas pontes, né? Hoje é um PCH e ele faz tudo aí. Mas aqui o intuito desse vídeo é mostrar como foi feito, né, esse serviço. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Então tá aí, pessoal, ó, com a boa e velha churrasqueira. Com a churrasqueira. Alguns vão dizer, nossa, mas que serviço porco com churrasqueira, isso não funciona. Queima a placa, empena a placa. Galera, é técnica. É técnica, é conhecimento, tá? É a maneira com que você aplica aí a física, né, o conhecimento, a técnica e tudo mais. Então, pode ver aí, ó, acabei de tirar esse processador, a placa está aí ó, em perfeitas condições. Aqui está o processador, apesar dele já ter sido mexido, tá? Tem um outro vídeo aí, vai ter vídeos aí, tá? Sobre essa placa-mãe aqui, ela é desse notebook que eu citei. Estou ressuscitando dos mortos, tá? Essa placa, ela foi condenada numa assistência, tá? Foi toda mexida, tá faltando componente, fizeram um jumper aqui curto, enfim. Vou ter que dar uma geral, não vai ser só BGA, vou ter que fazer o BGA aqui de todos os chips, né? GPU, processador, PCH, e além de fazer todo o reparo eletrônico dessa placa, né? Então, estamos trazendo da sucata, do mundo dos mortos, esse notebook. Mas, esse vídeo aqui nós vamos falar sobre a questão da máquina nossa, pseudo-máquina de BGA, máquina de BGA. Então aqui, ó, processador, né? Pode ver aí que o reflexo não tem empeno, tá perfeito. Aqui não vai dar para ver, mas no microscópio dá para ver, né? O núcleo não saturou, não estourou. Feito aí na churrasqueira. Mas aí que entra, né? Todo um conjunto, porque não é simplesmente a churrasqueira, pessoal. A churrasqueira a gente está utilizando aqui a resistência dela. Então, numa máquina de BGA, você tem aí a resistência por infravermelho. E o que é o infravermelho? Não é por luz, é a questão da forma com que o calor vai ser dissipado sobre o componente, no caso a placa aqui, né? Que vai receber o pré-aquecimento. Aqui esse aquecimento é por dissipação de calor do metal, né? Então essa resistência aqui é a resistência metálica. E na máquina, ela é com a resistência com uma cerâmica. Então a cerâmica é aí que produz o calor, né? Daí que vem o termo aí do infravermelho, tá? Então, essa placa vocês podem ver que está presa num suporte, né? Tem um suporte aqui, nível profissional, né? Também foi adaptado por mim, eu fiz as adaptações aqui, né? Então ele tem uma barra aqui para fazer, não deixar a placa empenar, né? Todo o suporte.
Esse suporte era de uma máquina de BGA, uma IR 9000. Para vocês terem ideia, eu desmanchei essa máquina, tá? Desmanchei essa máquina para aproveitar algumas peças. Então eu desmanchei uma máquina de BGA de verdade e utilizo uma churrasqueira, tá? Mas já tive aí outras máquinas, tive da Ronton 290, tive essas duas IR. Também fabriquei duas máquinas que hoje uma está lá em São Paulo, né, com alinhamento óptico ainda. E a primeira que eu montei mais simples, né, acredito que ainda esteja aqui em Minas Gerais, né, não tenho certeza. Então, não faço mais BGA há muito tempo já, né? Mais ou menos aí uns 5 anos, 6 anos. E tenho sempre guardado aqui a minha churrasqueira. Então, como resolvi aí ressuscitar esse notebook, estou fazendo aí o BGA na boa e velha churrasqueira. Então, como é que ela funciona? Não é simplesmente ligar a churrasqueira na tomada, pessoal. Você tem todo um controle de temperatura, né? Então aqui eu tenho um termostato montado aqui nessa caixa, uma caixa patola, né? Você compra aí virgem para poder montar o projeto. Então aqui está ligado o controle de temperatura. Esse aqui ele tem duas rampas, ó. Eu estava usando aqui 210 e 270, tá? Parâmetro muda aí de acordo com o projeto. Ligado aqui é um termopar. Vou mostrar para vocês aqui onde ele está localizado. Deixa eu tirar a placa aqui do suporte. Então o termopack, ó, ele vem, tá aqui bem no meio, né? Tá bem por cima aqui da resistência. Então ele tá pegando o calor que tá vindo nessa curva aqui, né? Que é o centro da resistência. E um detalhe aí também que na churrasqueira, não é qualquer churrasqueira, tá? Eu tentei 3 modelos diferentes na época. E esse foi o modelo que eu tive aí um melhor desempenho, dado ao formato e distribuição de calor dessa resistência, tá vendo? E é muito importante que tenha a bandeja lá no fundo, tá? Não pode colocar água, tá, né? É como você usa ela aí para assar a carne. Então aqui é no seco, tá? É só para o calor refletir para cima, beleza? E aí o termopack colhe essa informação, a temperatura, né? E manda aqui por termostato que vai ficar fazendo o controle. Então ele vai manter precisamente a temperatura que eu setei lá no termostato, né? Então, na verdade, ele está 210, mas a resistência ali, o calor final, né, efetivo na placa, vai ser aí uns 40% menos do que eu setei ali, ou às vezes até menos, tá? Então tem todo um cálculo aí, uma física aí, mas eu não vou entrar na questão. Mas aí podem ver, então tem a churrasqueira com uma resistência mais adequada, tem aí um kit anti-empenamento, tá vendo? Suporte todo preso para a placa, então a placa simplesmente ela não fica em cima da churrasqueira, até porque se ela ficasse bem próxima, ela tem uma distância aí que ela tem que ficar da resistência, para esse calor ele ficar homogêneo. E como que nós fazemos essa medição, né? Essa medição é feita aí, ó, eu utilizo aí dois sensores de temperatura. Eu uso essa pistola aqui simples, né? Aonde bate o laser ali é o ponto de medição. E eu tenho também, de forma mais precisa, tenho essa câmera térmica, né? Vou deixar ela iniciando aqui. Vou mostrar um outro detalhe aqui para vocês. É a questão da técnica, né? Vou colocar a placa de volta aqui só para demonstrar. Então aqui está a placa, né? O soprador. Aí um outro ponto importante. O soprador que eu utilizo aqui, pessoal, há anos e anos. Esse aqui deve ter uns 16 anos. Antes dele eu tinha um outro exatamente igual, tá? Então o outro durou muito tempo. Eu fui e comprei esse igual. Então eu tenho até peça de reposição, né? Se eu precisasse. Mas esse aqui não quebra. Esse aqui é coisa boa, tá? Não sei nem se vende ainda desse modelo, tá? O que eu utilizava antes era 110, esse é 220, né? Era o último lá, estoque lá na época, né? Na loja. Comprei 220 e utilizo ele com o transformador. E por que eu gosto dele? Porque eu tenho um controle aqui preciso da temperatura, e esse é preciso mesmo. Um controle de fluxo de ar preciso, né? Então eu utilizo sempre o mesmo valor para retirar o chip e utilizo outros valores para colocar, para fazer o rebale. E aqui eu tenho o visual, aqui eu tenho um manômetro do fluxo de ar, que o mais importante de tudo, você tem um fluxo de ar constante, ele não pode oscilar. Tem equipamentos desse que, de acordo com a temperatura lá do ar na resistência, ele fica oscilando, a bomba ela fica oscilando.
tá? Então não pode ter essa oscilação. Esse equipamento aqui não tem oscilação. Então a esfera para aqui, ela fica num ponto certinho, então bem preciso, né? E quanto à técnica que eu ia falando, então eu estou aqui com o chip aqui, né? Então quando a placa atingiu aí o pré-aquecimento, né? Então eu levo ela aí a uma temperatura aí aproximada aí de 150 graus, tá? E ela está pré-aquecida. Aí sim eu começo o processo aqui de aquecimento do chip. E é um processo, assim, é manual, então é chato. Não tem outro jeito, tá? Não é automatizado igual na máquina, é a diferença da máquina. Então aqui eu não tenho nenhuma ponta especial, nem nada. Então eu vou começar fazendo aqui em volta do chip, circulando, gerando um calor na superfície dele, e vou mantendo, e medindo com a câmera térmica, e aí vou me aproximando mais e sempre fazendo aqui, circulando, né, até o núcleo, e depois volto para as pontas. Depois eu fico fazendo um zigue-zague, né, para poder cobrir toda a área desse chip, para não ficar calor demais num lugar e de menos no outro, ficar homogêneo. Então eu consigo ver isso através da câmera térmica, né? E vou aqui fazendo até eu chegar a atingir a temperatura ideal para retirar o chip. Então, se eu vou tirar um chip aí que está com a solda original, LED free, eu vou utilizar aí, eu vou ter que levar esse chip até os 223 graus. Manter por um certo tempo aí, né? Manter essa rampa aí, vamos dizer assim, para então entrar com o processo de fazer a retirada, né? Aí eu utilizo aí basicamente uma pinça a vácuo, tá? Então aqui a câmera já ligou. Então aqui, pessoal, eu tenho, a placa tá fria, né? Então aqui eu tenho as escalas aqui, né? Como aqui tá tudo a temperatura igual, não vai dar para ter uma referência aí, né? Mas aí eu consigo, na hora que eu estou fazendo o processo, ver exatamente aonde. Aí eu consigo ver os pontos em que a placa está menos aquecida. E isso é muito importante saber porque é a forma com que eu vou centralizar a placa sobre a churrasqueira. Tá vendo? Então aqui eu preciso fazer os três chips ao mesmo tempo. Então ela está centralizada de uma forma que todos eles vão se aquecer por igual. Então a mesma temperatura que eu voltei aqui e assim por diante. Então é isso, pessoal. Essa aí é o meu jeito raiz, tá, de fazer BGA. Não adianta falar que é serviço porco, porque eu ganhei meu dinheiro aí, ó, conquistei bastante coisa em cima dessa churrasqueira aqui, ó. Tive máquina de BGA, fabriquei duas máquinas, depois eu vou postar, vou ver se eu encontro as fotos, né? Não tenho vídeo, na época eu não fiz vídeo, né? Isso aí já faz bastante tempo. Mas como eu tenho fotos, né? Eu vou criar aí um fotovlog, um vídeo fotovlog, e mostrar para vocês aí o processo aí de concepção dessa máquina, né? Aliás, da máquina de BGA, né? Mas eu sempre mantive aí a minha boa e velha churrasqueira, né, exatamente para esses momentos. Hoje eu não trabalho mais com notebook, né, não mexo mais com notebook, mas como eu ainda tinha aí a minha boa e velha churrasqueira, com minha central aí de controle de temperatura, hoje eu pude fazer aí, ó, a retirada desse processador e vamos aí recuperar esse notebook. Acompanha aí no canal. Vai ter vídeo aí sobre todo o passo a passo aí da restauração desse notebook, tá? Trazendo ele de volta ao mundo dos mortos. Era uma sucata, né? Foi jogado fora como sucata e nós vamos ressuscitar ele. Então é isso, pessoal. Então não é simplesmente a churrasqueira, tá? É todo um conjunto, técnica, tá? Conhecimento, né? Física aplicada aí para poder ter um bom resultado. E é isso que a máquina te entrega. Ela te entrega tudo pronto, né? Então, você seta lá a rampa de temperatura da base, né? Você seta aí a rampa de temperatura do soprador e com a técnica que eu mostrei para vocês aí, para poder fazer a retirada do chip. Beleza? Então esse aí é o jeito raiz de se fazer BGA. Tá? Comprovado. Eu trabalhei para várias assistências aqui em Minas e tá aí o resultado. Beleza? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, tá? Fortalece a gente aí e vem mais por aí. Tchau.